O envelope deslizando sobre a toalha branca da mesa não continha um cartão de formatura. Continha uma fatura. Minha mãe, Catherine, o empurrou na minha direção com a precisão fria de uma cirurgiã fazendo a primeira incisão. Estávamos sentadas em um restaurante de paredes de vidro no distrito de Seaport, em Boston, cercadas pelo zumbido de conversas caras, mas o silêncio na nossa mesa era ensurdecedor. Abri o papel. Era uma lista detalhada da minha existência. Mensalidade, moradia, comida, roupas. No final, em negrito, estava o resumo. Retorno sobre investimento, 0. Ao lado, havia uma carta formal de deserdamento. Nós não apoiamos ativos ruins, disse ela, tomando um gole de vinho sem sequer olhar para mim. Você escolheu ser uma cobaia de laboratório em vez de médica. Estamos cortando nossas perdas. Alguém mais já sentiu que a própria família tratava o amor como uma transação comercial? Deixe um comentário com sua cidade e a hora em que você está assistindo a isso. Quero saber quem mais está acordado e ouvindo. Eu não pisquei. Não engasguei. Apenas encarei o valor total no final da página. $242 mil. Um cálculo preciso da minha infância, item por item, incluindo o aparelho nos meus dentes e as aulas de piano que eu odiava. Minha mãe me observava, os dedos batendo um ritmo silencioso na haste da taça de vinho, esperando o colapso. Ela queria as lágrimas. Queria a cena. Queria a satisfação de ver sua filha quieta e decepcionante desmoronar sob o peso da rejeição deles. Mas ela tinha calculado mal. Ela operava partindo do pressuposto de que eu ainda mantinha um saldo no nosso livro contábil emocional. Não percebeu que eu já tinha dado baixa nesse relacionamento como um prejuízo irrecuperável anos atrás. Alcancei o bolso do meu blazer e puxei uma caneta. Não era uma Mont Blanc nem uma Waterman como as que meu pai mantinha sobre sua escrivaninha de mogno. Era uma esferográfica barata de plástico, com o logo do Laboratório de Biologia Sintética da minha universidade já desbotado na lateral. Cliquei para abri-la. O som foi pequeno, seco e definitivo no silêncio do restaurante. Existe um conceito nos negócios chamado custo afundado. Refere-se a dinheiro que já foi gasto e não pode ser recuperado. Agentes racionais sabem que não se deve jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Você corta suas perdas. Líquida. Segue em frente. As pessoas falam de família como se fosse um laço sagrado, um contrato eterno escrito em sangue. Mas sangue é só biologia. Relacionamentos são investimentos. E, na última década, eu vinha despejando minha energia em um buraco negro, esperando um retorno que nunca veio. Olhei para Richard, meu pai. Ele ajustava a gravata de seda, olhando para qualquer lugar que não fosse para mim. Era um homem que construiu sua identidade sobre títulos, chefe de cirurgia, membro do conselho, doador. Para ele, eu não era uma pessoa. Eu era uma linha de produtos fracassada. Uma técnica de laboratório não é algo de que se gabar no clube de campo. Minha irmã, Alissa, sentava ao lado dele, rolando o feed do celular, provavelmente conferindo o engajamento do último post dela como influencer de medicina. Ela era o ativo dourado, o título de alto rendimento. Eu era o passivo. Mas aqui está o segredo que eles não sabiam: o oposto do amor não é o ódio. Ódio exige energia. Ódio implica que você ainda tem algo em jogo. O oposto do amor é a indiferença. É olhar para as pessoas que te criaram e enxergar estranhos. É perceber que a dor que você sentia não era uma ferida. Era apenas o atrito de tentar segurar algo que já tinha ido embora. Eu já tinha feito luto por eles. Já tinha chorado pelos pais que eu queria quando tinha 12 anos, dormindo em uma maca no laboratório porque lá era mais quente do que a minha própria casa. Eu já tinha feito luto por eles quando ganhei a Feira Estadual de Ciências e procurei na plateia apenas para encontrar cadeiras vazias. Eu já tinha atravessado a falência do meu coração anos atrás. Aquele pedaço de papel não foi um choque. Era apenas a papelada final. Assinei meu nome no rodapé da fatura. Cíntia, não a sua filha, apenas Cíntia. Obrigada, eu disse. Minha voz estava firme, neutra, sem o menor tremor. Isso deixa tudo muito simples. Minha mãe franziu a testa, as sobrancelhas se unindo. O roteiro não estava saindo como ela havia imaginado. Simples? Repetiu,
com a voz afiada. Cynthia, você entende o que isso significa? Você está por conta própria. Sem fundo fiduciário, sem rede de segurança. Você está escolhendo um caminho sem saída, e nós não vamos subsidiar o seu fracasso. Eu entendo perfeitamente, respondi. Empurrei o papel de volta pela mesa, na direção dela. Recebido e aceito. Levantei-me. A cadeira raspou suavemente no chão. Não olhei para trás. Não fiz um último apelo nem um adeus dramático. Eu simplesmente fui embora. Passei pela Maitre, pela mesa de homens de negócios discutindo ações, pelo ponto do manobrista do lado de fora. O ar de Boston me atingiu como um balde de água fria. Cheirava a sal, escapamento e liberdade. Respirei fundo, enchendo os pulmões. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio na minha cabeça não era solitário. Era limpo. Olhei o relógio. Eram 20 horas. Eu tinha 12 horas até a formatura. 12 horas até o resto da minha vida começar. E, ao chamar um táxi, observando as luzes da cidade se borrando no reflexo da janela, senti uma estranha leveza fria no peito. Eles achavam que estavam me cortando. Não faziam ideia de que tinham acabado de me libertar. Minha irmã, Alyssa, é o que se poderia chamar de um ativo de alto desempenho. Ela era o protótipo que meus pais sempre quiseram. Quando passou na faculdade de medicina, Richard lhe comprou um Range Rover branco, com um laço vermelho do tamanho de uma bola de praia no capô. Ela postou uma foto no Instagram com a legenda: "Trabalho duro compensa". Não mencionou que a entrada, as parcelas mensais e o seguro eram todos pagos pelo banco do papai. Alyssa tem 22 anos, é bonita e está construindo uma marca pessoal como influencer de medicina. Ela posta vídeos de estude comigo, destacando livros em cafés esteticamente perfeitos, usando scrubs que nunca viram uma gota de sangue. Lembro de ter pedido um empréstimo ao Richard no meu segundo ano da faculdade. Eu precisava de materiais para meu projeto de tese, uma enzima especializada que custava $3.000. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura, o mesmo olhar que dava a pacientes que faziam perguntas idiotas. Nós pagamos por diplomas de medicina, Cynthia, disse ele. Não pagamos por técnicos. Cirurgiões cortam. Técnicos limpam a bagunça. Se você quer brincar com tubos de ensaio, pague você mesma. E foi o que eu fiz. Trabalhei no turno da madrugada monitorando incubadoras para a universidade. Jantei biscoitos de máquina automática 3 noites por semana. Eu não tinha um Range Rover. Tinha um saco de dormir enrolado embaixo da minha mesa no laboratório de biologia, porque era mais barato do que aquecer meu apartamento. Passei meu aniversário de 21 anos sozinha, observando bactérias crescerem em uma placa de Petri. Percebendo que o zumbido do freezer Sub-Zero era o conforto mais constante que eu tinha. Por muito tempo, pensei que eles me odiavam porque eu não era boa bastante. Achei que, se eu descobrisse algo grande o suficiente, se publicasse em uma revista prestigiada o bastante, eles finalmente olhariam para mim do jeito que olhavam para Alyssa. Mas naquela noite, ao entrar no meu apartamento vazio e silencioso, eu finalmente entendi o mecanismo da crueldade deles. Não era sobre sucesso. Era sobre controle. Existe um conceito psicológico chamado ferida narcísica. Ele acontece quando um narcisista sente que seu valor próprio é ameaçado pela autonomia de outra pessoa. Meus pais não me odiavam porque eu era um fracasso. Eles me odiavam porque eu estava sobrevivendo sem eles. Minha independência era um insulto ao ego deles. Cada vez que eu pagava meu próprio aluguel, cada vez que consertava meu próprio carro, cada vez que não pedia ajuda, eu provava em silêncio que eles não eram necessários. Para um pai que enxerga o filho como uma extensão de si mesmo, independência parece traição. Eles precisavam que eu fosse a cobaia de laboratório, pequena, dependente e presa numa jaula que eles construíram, para poderem se sentir os cientistas no controle. Se eu conseguisse ter sucesso sozinha, isso significava que o poder deles era uma ilusão e eles prefeririam destruir tudo antes de admitir que eram impotentes. Meu celular vibrou sobre a bancada da cozinha. Era uma mensagem de Catherine. Não ouse fazer uma cena amanhã. Estaremos sentados no camarote VIP de doadores. Não nos envergonhe. 1 minuto depois, uma mensagem de Richard. Esperamos que você seja civilizada. Sorria. Pegue seu diploma e vá embora.
Sem drama. Olhei para as mensagens e senti uma diversão fria e seca. Eles tinham tanto medo de uma cena. Estavam aterrorizados com a possibilidade de eu chorar, gritar ou fazer um escândalo na frente dos amigos ricos. Estavam se preparando para uma filha ferida. Não faziam ideia de que estavam lidando com uma filha que estava finalizando uma fusão. Não respondi. Apenas desliguei o celular, coloquei-o sobre a bancada e fui até a janela observar o horizonte de Boston cintilar na escuridão. Eles queriam que eu fosse invisível. Tudo bem. Eu seria invisível até o momento em que me tornasse inevitável. A manhã do dia da formatura foi um estudo em contrastes. Do outro lado da cidade, na suíte master do sobrado de meus pais, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Alissa provavelmente estava sentada em uma cadeira de maquiagem, com um ring light refletido nos olhos, gravando um vídeo de Arrume-se Comigo para seus 50 mil seguidores. Haveria uma equipe de estilistas pagos por Richard, garantindo que a futura médica estivesse perfeita para as fotos que inevitavelmente acabariam no Facebook da minha mãe, com uma legenda sobre legado e orgulho. O ar daquela casa cheiraria a spray de cabelo e perfume caro. Minha manhã cheirava a expresso e ozônio. Eu estava sentada no 42º andar do edifício Vertex, no distrito de Seaport, olhando para o porto através de um vidro tão espesso que silenciava a cidade lá embaixo. Ainda não vestia a beca e o capelo. Usava um blazer azul marinho sob medida, que eu havia comprado no dia anterior com as últimas economias que me restavam. Do outro lado da mesa de mogno estavam 3 homens e 2 mulheres usando ternos que custavam mais do que toda a minha graduação. Eles não eram professores. Eram a equipe de aquisições da Bioance, um dos maiores conglomerados farmacêuticos do mundo. Sobre a mesa, entre nós, havia uma pilha de documentos com quase 8 centímetros de espessura. Eles não estavam comprando um trabalho acadêmico. Estavam comprando a Neurosynthet. Durante aquelas longas noites no laboratório, quando meu pai achava que eu estava desperdiçando meu tempo brincando com tubos de ensaio, eu não estava apenas conduzindo experimentos. Eu estava resolvendo um problema que deixava neurocirurgiões presos há décadas. Desenvolvi um arcabouço proteico sintético capaz de conectar terminações nervosas seccionadas, permitindo que se regenerassem 80% mais rápido do que os enxertos atuais. Não era apenas um projeto de faculdade. Era o futuro da cirurgia do trauma. E a Biovance sabia disso. A principal advogada, uma mulher de cabelos prateados e olhos duros como sílex, deslizou o contrato final na minha direção. Estruturamos a aquisição conforme discutido, disse ela, com a voz profissional e precisa. 12.500.000 à vista, com 3% de royalty sobre todas as aplicações futuras da patente. A cláusula de não concorrência é padrão. Você permanece como consultora pelos próximos 18 meses. Peguei a caneta. Era pesada, bem balanceada, um contraste gritante com a esferográfica de plástico que eu havia usado para assinar meus papéis de deserdamento na noite anterior. Minha mão não tremeu. Pensei na fatura que minha mãe tinha me entregado. $242.000. Um erro de arredondamento. Eu estava prestes a ganhar, em 10 segundos, mais dinheiro do que meu pai, o renomado cirurgião, ganhava em 5 anos abrindo pessoas. Assinei, Cíntia. A advogada assentiu, recolheu a pasta e digitou um comando no tablet. A transferência bancária já foi iniciada. Deve ser concluída dentro de 1 hora. Bem-vinda à família Biovance, Cíntia. Levantei-me e apertei as mãos de todos. A sensação era surreal, não pela grandiosidade do momento, mas pela quietude dele. Não houve aplausos, nem pais chorando de alegria. Apenas a verificação fria e objetiva de valor. Saí da sala de reuniões e entrei no elevador. Enquanto os números desciam, tirei o celular do bolso e abri o aplicativo do banco. A tela atualizou. Saldo, 12.500.412. Encarei o número. Parecia um número de telefone. Parecia liberdade. Meus pais tinham me deserdado para economizar dinheiro. Tinham me cortado para proteger seus ativos. A ironia era tão afiada que dava para sentir o gosto. Eu não era mais o passivo. Eu era o banco. Saí para o lobby, e os seguranças me cumprimentaram com respeito. Chamei um táxi para a universidade. Era hora de vestir o figurino.
Eu precisava sentar em um auditório abafado, usar uma beca de poliéster e ouvir discursos sobre seguir seus sonhos. Enquanto minha família se sentava no camarote VIP, temendo o momento em que meu nome seria chamado. Eles esperavam uma filha envergonhada. Esperavam uma garota que tivesse sido colocada em seu devido lugar. Não faziam ideia de que estavam prestes a assistir a uma aquisição hostil. O salão de formatura cheirava a ar-condicionado velho e flores baratas de buquê. Era um mar de capelos pretos de poliéster, um curral para milhares de estudantes aguardando que seus nomes fossem pronunciados errado. Sentei na fileira 42, assento 100. Eu estava cercada por energia nervosa, estudantes mandando mensagens para os pais, ajeitando os borlas, suando sob as camisas sociais. Mas eu não olhava para o palco. Eu olhava para o camarote VIP de doadores, no mezanino. Era ali que Richard e Catherine estavam sentados. Pareciam realeza presidindo um coliseu. Richard usava seu terno cinza carvão, aquele que só vestia em reuniões do conselho e fotos para a imprensa. Catherine estava com um vestido de seda creme que provavelmente custava mais do que a dívida combinada dos 3 estudantes sentados à minha esquerda. Eles não assistiam à cerimônia. Estavam fazendo networking. Vi Richard apertar a mão de um membro do conselho da universidade, exibindo aquele sorriso treinado e encantador que mal alcançava os dentes. Catherine ajeitava a faixa de Alyssa, garantindo que o fio dourado estivesse perfeita para a transmissão ao vivo. Alyssa estava com o celular na mão, ring light acoplado, transmitindo para seus seguidores. Eles pareciam confortáveis. Pareciam seguros. Pareciam pessoas que tinham cortado com sucesso a gordura do orçamento ao se livrar da filha decepcionante. Não faziam ideia de que estavam sentados na mira. O diretor da Faculdade de Ciências caminhou até o púlpito. Bateu levemente no microfone. O chiado ecoou pelos alto-falantes, silenciando a multidão. Normalmente, aquela era a parte em que passavam 3 horas chamando nomes, mas naquele dia o roteiro era diferente. Antes de iniciarmos a outorga dos diplomas, disse o diretor, com a voz potente, temos um anúncio especial. Hoje marca um momento histórico para o departamento de pesquisa da nossa universidade. Temos a honra de receber o Sr. Elias Thorne, CEO da Biovance Pharmaceuticals. Um murmúrio percorreu a plateia. A Biovance não era apenas uma empresa em Boston. Era um império. Eles controlavam os laboratórios, as patentes e, mais importante, as redes hospitalares. Observei o camarote VIP. Richard se endireitou na cadeira. Ajustou a gravata. A Biovance era a empresa-mãe do hospital onde ele era chefe de cirurgia. Elias Thorne era, na prática, o chefe do chefe do chefe dele. Richard aplaudia com entusiasmo, provavelmente tentando chamar a atenção do CEO, desesperado para ser visto como um soldado leal. Elias Thorne subiu ao palco. Ele não parecia um executivo de terno. Parecia um predador que acabará de se alimentar. Segurou o púlpito com firmeza. Inovação é rara, disse Thorne. Disrupção verdadeira é quase inexistente. Mas neste ano, uma estudante desta universidade resolveu um problema que assombra a neurocirurgia há 20 anos. Temos orgulho de anunciar a aquisição da patente proprietária da Neurozintent, uma tecnologia que vai padronizar globalmente os protocolos de regeneração nervosa. Vi Richard se inclinar em direção a Catherine. Consegui ler seus lábios. Neurozintent. É um novo enxerto. Isso é enorme. Ele estava animado. Pensava em usar a tecnologia. Pensava nas cirurgias que faria, nos artigos que publicaria, na glória que reivindicaria por ser um dos primeiros a adotá-la. Achava que estava presenciando o futuro da própria carreira. Essa tecnologia não foi desenvolvida em um laboratório corporativo, continuou Thorne. Foi desenvolvida aqui mesmo, altas horas da noite, por uma estudante que financiou a própria pesquisa. Temos orgulho de apresentar a inventora e nossa mais nova parceira estratégica, Cynthia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não era o silêncio educado de uma cerimônia. Era o vácuo do choque. Então o holofote me atingiu. Levantei-me. Não ajeitei a beca. Não acenei. Apenas caminhei em direção às escadas. A transmissão das câmeras nos telões gigantes mudou do palco para mim. Meu rosto, calmo e frio, de repente tinha 9 metros de altura.
Subi os degraus até o palco. Thorne me encontrou no meio do caminho, apertando minha mão com a firmeza reservada a iguais. Ele me entregou uma placa simbólica, mas eu mal senti o peso dela. Virei-me para encarar o público. E então olhei para cima. Olhei diretamente para o camarote VIP. A câmera seguiu meu olhar. No telão, a imagem cortou para um close da minha família. Era um retrato da ruína. A mão de Catherine cobria a boca, os olhos arregalados, encarando-me como se eu fosse um fantasma. O celular de Alice havia caído no colo. A transmissão ao vivo, esquecida. Mas Richard era a obra-prima. Seu rosto havia perdido toda a cor. Ele não estava apenas olhando para uma filha que tinha tido sucesso. Estava olhando para a pessoa que agora detinha a propriedade intelectual da qual toda a prática cirúrgica dele dependia. Naquele instante, ele compreendeu a hierarquia do mundo. Ele era um cirurgião. Um mecânico. Eu era arquiteta. Ele usava as ferramentas. Eu as possuía. A Biovance controlava o hospital dele. Eu era parceira da Biovance. Eu não sorri. Não franzi a testa. Eu apenas sustentei o olhar dele por 3 longos segundos, deixando a compreensão se infiltrar até os ossos. Ele tinha me deserdado para economizar dinheiro. Tinha me cortado para proteger o próprio status. E agora teria que acordar todas as manhãs e ir trabalhar em um hospital que pagava royalties à filha que ele descartou. Voltei-me para a plateia, aceitei os aplausos que finalmente e ensurdecedoramente eram meus, e saí do palco. Não voltei para o meu lugar. Continuei andando até a saída lateral, direto para a luz do sol. O ar tinha um gosto doce. A transação estava concluída. Não fui à recepção. Não precisava beber champanhe morno em copo de plástico nem puxar conversa educada com pessoas que me ignoraram por 4 anos. Chamei um carro e fui direto para o aeroporto. Eu tinha uma reunião em Palo Alto na manhã seguinte, e minha nova vida não ia esperar a poeira do confete baixar. Mas, durante o voo, encarando as nuvens pela janela, finalmente destrinchei a expressão no rosto do meu pai. Não era apenas choque. Era o colapso total da visão de mundo dele. Richard e Catherine passaram a vida inteira investindo na moeda errada. Acreditavam em status. Acreditavam que o poder vinha do título na porta do escritório, do bairro onde você morava e das pessoas que te reconheciam em um gala. Achavam que eram poderosos porque eram cirurgiões. Mas, na economia moderna, eram apenas trabalhadores altamente remunerados. Trocavam tempo por dinheiro. Se Richard parasse de operar, o dinheiro parava de entrar. Ele era escravo do próprio estilo de vida. Eu tinha construído algo diferente. Eu tinha construído patrimônio. Eu possuía propriedade intelectual. Eu não tinha apenas um emprego. Eu possuía máquina. Existe um conceito chamado a ilusão de poder em uma carteira vazia. É comum entre a velha guarda. Eles têm títulos de clubes de campo e carros de luxo, mas não têm alavancagem nenhuma. Existem à mercê dos sistemas que servem. Meus pais achavam que eu era um fracasso porque eu não tinha o status deles. Mas, enquanto eles poliam a própria imagem, eu construía poder real. Eles perceberam naquele auditório que a hierarquia tinha se invertido. Eles eram os mecânicos. Eu era a arquiteta. Eles eram os inquilinos. Eu era a proprietária. A tecnologia que eu possuía ditaria como eles fariam seus trabalhos pelos próximos 20 anos. Eles não podiam mais me castigar. Não podiam cortar minha mesada. Não podiam sequer falar comigo sem passar pelo meu time jurídico. Eles passaram 24 anos tentando me moldar como um troféu para colocar numa prateleira, sem nunca perceber que eu era quem estava construindo o museu. 2 dias depois, eu estava na sala de estar do meu novo penthouse, no 35º andar de um edifício com vista para o rio Charles. Eu o tinha comprado à vista, na mesma tarde em que a transferência bancária foi concluída. Era uma fortaleza de vidro e aço, silenciosa, segura e completamente minha. O ar-condicionado zumbia com o silêncio impecável que o dinheiro compra. Eu não estava mais alugando. Não estava mais dormindo numa maca no laboratório. Eu estava em casa. As consequências da cerimônia de formatura tinham sido nucleares.
As imagens da transmissão ao vivo, com os rostos dos meus pais perdendo a cor, congelados em horror no momento do anúncio, tinham acumulado 4 milhões de visualizações em 48 horas. A internet não perdoa narcisistas. A seção de comentários virou uma autópsia digital do caráter deles. Estranhos dissecavam a linguagem corporal, a postura arrogante, a maneira como se recusaram a olhar para mim. A reputação do meu pai como cirurgião intocável estava desmoronando sob o peso da própria arrogância. Mas eu não estava olhando a contagem de visualizações. Eu estava observando o porteiro, que acabará de avisar pelo interfone sobre uma entrega. Ele entrou empurrando um arranjo floral tão grande que precisou de um carrinho. Era uma explosão gigantesca de lírios brancos e orquídeas, dispostas em um vaso de cristal que provavelmente custava mais do que o meu primeiro carro. Um centro de mesa feito para uma gala, espalhafatoso e desesperado. Aproximei-me. Havia um cartão encaixado entre as folhas, impresso em papel encorpado, com borda dourada. Abri. Cíntia, querida. Sempre soubemos que você era especial. Estamos incrivelmente orgulhosos da nossa filha visionária. Vamos comemorar neste fim de semana, jantar no clube. Com amor, papai. Fiquei encarando o cartão. Sempre soubemos. A audácia era de tirar o fôlego. 48 horas atrás, eu era um ativo ruim a ser liquidado. Hoje, eu era uma filha visionária. Eles não tinham mandado flores porque me amavam. Mandaram flores porque perceberam que tinham acabado de jogar fora um bilhete premiado da loteria. Estavam tentando se proteger. Reescrever a narrativa antes que a tinta secasse nos livros de história. Queriam acesso. Queriam associação. Queriam entrar no clube de campo dizendo, sim, a inventora da Neurozintent é nossa filha. Eu não senti raiva. Raiva pressupõe que você se importa com a opinião deles. O que senti foi a satisfação fria e precisa de um contador forense encerrando um arquivo fraudulento. Fui até minha mesa. Abri a gaveta de cima e tirei o envelope creme que eles haviam me entregado no restaurante. A fatura detalhada. $242.000. O custo da minha existência. A conta da minha infância. Coloquei a fatura ao lado do vaso de flores enorme e obsceno. O contraste era perfeito, o suborno desesperado ao lado do recibo frio. Peguei o celular. Tirei uma foto. Abri a conversa com Richard. Anexei a imagem. Não escrevi um texto longo. Não pedi desculpas. Não gritei sobre os anos de negligência nem sobre as noites em que passei com fome para poder comprar reagentes de laboratório. Digitei apenas uma palavra, pago. Apertei enviar. Depois fui até as configurações de contato. Bloqueei Richard. Bloqueei Catherine. Bloqueei Alissa. Observei os nomes desaparecerem da tela, um por um. Era como apagar uma linha de código corrompida. O sistema não estava mais quebrado. Estava otimizado. Eles queriam uma transação. Conseguiram uma. Queriam retorno sobre investimento. Eu entreguei exatamente o que pediram. Paguei a conta. Estávamos quites. E, estando quites, o contrato estava encerrado. Eles não tinham mais participação nenhuma na minha vida. Eram acionistas minoritários de uma empresa que acabará de fechar o capital. Fui até a janela. O sol se punha sobre Boston, pintando o porto em tons de violeta e dourado. Dali de cima, eu conseguia ver as luzes do hospital onde meu pai trabalhava, pequenas, insignificantes naquela altura. Ele iria para lá no dia seguinte e em todos os outros, sabendo que a tecnologia que salvava a vida de seus pacientes pertencia à filha que ele tentou apagar. Ele teria que viver no mundo que eu construí. Dei um gole d'água. O silêncio no apartamento não era vazio. Era cheio. Cheio de paz. Cheio de potencial. Cheio da certeza tranquila e inabalável de que eu tinha construído minha própria mesa e não precisava oferecer um lugar para eles. Eu era a cobaia que aprendeu a correr o labirinto melhor do que os cientistas. E agora, eu sou dona do laboratório. Se você já precisou construir sua própria mesa porque se recusaram a te dar um lugar, compartilhe esta história e me diga nos comentários, qual foi a única coisa que você conquistou e disseram que você nunca conseguiria.